Não é um termo novo, mas a maneira como você entende o que é novo. Antigamente, estupro conjugal, você via, tipo, sei lá, um cara que casou com uma menina muito, muito novinha e, tipo, força relações sexuais. Ou, dentro do casamento, um cara que bate pra ir depois pegar e, tipo, uma coisa muito violenta, beleza? O que a gente tá entendendo hoje... As nuances todas. As nuances do consentimento. Quando é que existe o consentimento? E por que em algumas dinâmicas dentro de casamentos ou relacionamentos, existe uma dinâmica de poder onde o consentimento ele não é dado. Porque não tem como haver consentimento, porque a pessoa se sente coagida a fazer, porque senão ou a pessoa vai procurar na rua, ou vai gerar uma grande briga, ou enfim... ameaças. Mas isso é uma coisa assim, eu tô em vários... Isso é muito que mais urgente. Acontece. Isso acontece e é o que mais acontece. Muito, assim. Eu tô em grupos de WhatsApp com mulheres, e assim, mulheres progressistas, Zona Oeste paulistana, barará. Ai, que saco, esse fim de semana eu vou ter que transar. Por quê? Não, exatamente. Isso é comum, eu escuto isso de amigo o tempo inteiro. O ter que... Dá vontade de falar, isso é estupro. Tipo, gata, então... Ah, não, você não vai ficar puto. Oi... Aí é que isso tá. É uma loucura. Essa é a dinâmica que é muito normal, comum, construída através de séculos, né? Onde a mulher ela é vista como uma propriedade do marido. A mulher tem o dever de satisfazer o marido. Então, a gente é educada numa sociedade que prepara a gente para isso. A gente vou ter que dar esse fim de semana. Ai, que saco. Viagenzinha romântica. Puta, vou ter que dar na viagemzinha romântica. Eu escuto isso de amigas casadas. E aí você tem um monte de mulheres com disfunções que acham que não tem libido, que acham que o problema é com elas. Isso fora, tipo, as grandes coisas que podem acontecer dentro de um relacionamento que também é considerado violação ou estupro, que é, por exemplo, quantas mulheres não acordam com o marido já... com o pau duro ali cutucando. Ou dentro. Gente... Isso aconteceu comigo, isso acontecia comigo. Eu acordava e já estava acontecendo. Só que é meu namorado, então acho que tá tudo bem, né? Mas tá doendo, mas... Ai, espero que ele termine logo. E aí, isso vai... E aí, por exemplo, aí você entende que você... Em algum lugar, teu corpo não responde aquilo. Tipo, eu achava que eu era frígida. Eu achava que o problema era totalmente meu. Que enfim, eu tinha algum problema que eu não gostava de transar, gente. Que é isso? E que a gente tem que ficar muito feliz do cara ter desejo pela gente. Muito feliz do cara ter desejo. Isso é um elogio, né? E aí, é essa meio que lavagem cerebral de tipo, o problema sou eu. Então... É isso, essa é a minha vida agora. E você chegou a ter essa conversa com a pessoa? Tipo, cara, isso não tá legal. Cara, eu lembro bem no início do relacionamento, eu tentei conversar e a reação dele foi bem violenta. Tipo, não posso ter desejo por você, é isso? Tipo isso? Cara, foi muito violenta a reação dele. E aí eu percebi que eu meio que, então talvez seja eu vou melhorar. Eu não gosto de conflito. Entendi. E aí, eu fui cada vez me apagando e me anulando. E chegou numa hora onde, cara, pra mim era normal sangrar. Pra mim era normal... Doer quando eu vou fazer xixi depois. É isso, gente. A vida é assim. Sexo é isso aí. É isso aí. E eu só fui entender tudo isso anos depois. Porque... E a pessoa não via que você não estava curtindo? Me deu até uma quedinha de pressão aqui. Mas isso não é a sua história, não. É a sua história de 80 pessoas que eu conheço. Exatamente, mas é isso que acontece. E por isso que, quando eu decidi escrever a carta, foi depois de 1 ano de ter elaborado isso. Quando caiu a ficha pra você? Na terapia. Quando eu voltei a fazer terapia, aqui em São Paulo, ainda não estava com a Argentina. Eu tinha me mudado para São Paulo. E aí eu comecei a fazer terapia, a gente vai investigando algumas coisas, eu tava começando a me relacionar com outras pessoas. Tinha uma questão pra mim do sexo, que eu lembro que eu tava muito animada, porque de repente eu gostava de transar. Gente, que é isso? Que ótimo, não é comigo. Não é comigo. E aí a gente começou a investigar passados e parceiros, e aí caiu essa ficha.
que a terapeuta pegou na minha mão e falou, tipo, Júlia, isso que você tá me escrevendo é uma violência sexual. Você foi vítima de abuso sexual, você foi vítima de estupro. Nossa, que porrada. E aí, pra você elaborar isso, cara... Na hora da raiva da terapeuta, né? Que dá exagero. muita raiva. Não, imagina! Meu namorado, tá louca. E aí depois você vai lembrando. E aí eu fui desbloqueando algumas memórias que estavam bloqueadas. E eu fui lembrando de mais coisas. E fui elaborando tudo isso. Até que chegou uma hora que eu precisava fazer alguma coisa com tudo aquilo. Uhum. Eu tinha entendido que, infelizmente, na época das agressões, a lei dizia que uma mulher tem até 6 meses para denunciar. Senão depois não pode mais. Senão depois não pode mais. Essa lei mudou em 2018, se eu não me engano. Mas ela não retroage. Então, a única coisa que eu podia fazer era falar sobre a minha experiência. Cara, vamos falar sobre isso. Falando com amigas, percebendo que, tipo, muita gente passava pela mesma coisa. A gente precisa falar sobre isso. Um monte de gente escreveu depois da sua carta? Um monte de... Cara, juro, o Instagram... Deve ter mulher que separou vendo isso. É super importante falar. Cara, e isso pra mim foi tão importante, porque, assim, foi realmente a validação de que o que eu tava fazendo tava certo, e era importante, e era o que eu devia ter feito, assim, tipo... Porque... eu me expus bastante ali, né? Eu expus uma parte muito privada, muito íntima. Eu tava num relacionamento muito saudável na época, que foi esse meu último relacionamento, que eu acho que foi, assim... O melhor no sentido... Eu curei muita coisa ali com o Pedro. E ele foi um puta parceiro, assim, nesse sentido. Ele, cara, me deu todo o suporte, toda a estrutura, tudo pra eu realmente... lidar com o que eu precisava lidar. Eu lembro de escrever a carta. Sua mãe leu? Leu. Te ligou? Ligou. Ela chorava. Ela chorava aos prantos e se culpando muito. Se culpando? Mulher se culpa de ter... Ela dizia, eu sabia que alguma coisa estava errada. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Eu devia ter, tipo, te tirado dali, sabe? Aquela culpa de, tipo... E você acha que é importante chamar esses caras pra conversar? Pra explicar o que eles fizeram? Ou eles sabem muito bem o que eles fizeram? Aí é que tá. Eu acho que depende muito do caso. Depende do cara. Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que estar num lugar de muita segurança e não se expor para mais violências. Porque o mais acontece também é a revitimização da vítima. Então... Deve ter gente que falou, isso é vingança dela. Porque aí ainda continua a violência. Você expõe uma violência e recebe mais. Então é muito difícil. Ou que eu estou mentindo. Que isso é pra ferrar a vida da pessoa, pra se vingar, ou pra se promover. Uma polêmica pra se promover. Deve estar sem trabalho, deve ter tudo. Quando, na verdade, eu nunca expus ninguém, porque você tava falando da sua história. Esse nunca foi o objetivo. Eu queria falar sobre o que eu tinha acabado de descobrir que era um problema. Por isso que você não deu o nome de ninguém, você contou. Nunca foi o intuito. E isso foi, assim, cara, a revitimização. Então, assim, eu acho que se você, como mulher, como vítima da situação, se você acha que você tem essa abertura com o cara, se você acha que ele vai reagir de uma forma que não vai te machucar mais ainda, que não vai te violentar mais ainda, eu acho que é uma conversa muito válida. Muito. E eu acho que é uma conversa muito válida para se ter... Independente da situação, homens e mulheres, amigos, pais, filhos, irmãos, tudo. Porque, assim... É uma forma... Eu não sei até que ponto eles entendem que aquilo que ele está fazendo tá errado, é uma violência. Porque existe muito na mente do homem o tipo, não, macho. É minha. Você é minha. Você me deve isso. Transar com a mulher dormindo é um negócio muito chocante. Ou tirar a camisinha no meio do ato sem avisar. Sim. Isso também configura estupro. Eu descobri que isso é estupro vendo aquela série maravilhosa. Da Micaela Cohen. Micaela Cohen. Como que chama, gente? Diretora... May I Destroy You. May I Destroy You. I May Destroy You. I May Destroy You. Isso, I May Destroy You. Ele tira a camisinha e aí, no dia seguinte, ela escuta um podcast e a mulher falando que isso é estupro. Isso é estupro. Eu falei, caceta. Mediante fraude.
Não, a gente, com essa nova onda feminista, tá descobrindo, acho que toda mulher da minha idade já descobriu que já sofreu abuso. Toda mulher sofreu abuso. Todas. Eu cheguei à conclusão que metade da minha vida sexual foi uma Foram cagada. abusos. Sim. Isso é muito pesado. O beijo roubado na balada, Sim. entendeu? A gente começa aí. Puxa cabelo na balada, puxa braço, aí você fala, ai, tô sendo desejada. Você tá sofrendo uma violência. Você tá sofrendo uma violência. Eu fico pensando que a minha filha já vai ter se Deus quiser, se Bolsonaro não voltar. Não, mas eu acho que, assim, melhor. essa geração nova, consentimento pra eles é, tipo, é sexy, entendeu? Tipo, eu vejo... Eu sou do TikTok agora. A tia está no TikTok. A jovem tia está no TikTok. E eu vejo, assim, tipo... Às vezes eu caio nos algoritmos, tipo, uma galera novinha, principalmente fora, não tanto aqui no Brasil, falando muito sobre consentimento. Eu aprendo muito com eles sobre o que configura consentimento. Que ele tem que ser dado livremente, que ele tem que ser, tipo, checado ao longo do processo. Que em qualquer momento, se você se sentir confortável... Se você estiver ali pelada na casa do cara, em cima dele falar para, não quero, é para, não quero. Não Isso só não se falava você pode antes. falar para, não quero, mas tem gente que não consegue. Tem gente Sim. que Sim. trava na hora. Até porque tá com medo. Aí a responsabilidade é do parceiro, De de estar perceber. muito atento à parceira ou parceiro, do que tá acontecendo. Ver Você que a tem que estar pessoa não tá muito ali. atento ali, cara. Porque pra acontecer uma violência sexual, é assim. Qual?